sou o padre Fernando Cosoriz, tenho 27 anos, sou natural de Santa Terezinha, fui ordenado no dia 5 de julho, lá em Rio da Prata, Rio do Campo. E a minha infância foi junto da minha família, né, os meus pais, seu Irineu e a Dona Maria, juntamente com os meus irmãos, Leandro e Evandro. Somos 3 homens na família, então com idades próximas, então crescemos juntos, né? E eu sou de origem ucraniana, portanto eu pertencia e participava do rito ucraniano lá no município de Santa Terezinha. Então o meu contato com a igreja do rito latino, né, da qual hoje eu faço parte, foi se dando aos poucos, né? Lá há uma relação muito bonita entre os dois ritos, mas era mais assim, dias de festa, né, que um rito visitava o outro, eles se ajudam muito, né? Mas o meu contato maior era com o rito ucraniano. Então eu fiz catequese, eu fui coroinha, né, fiz toda a minha iniciação cristã no rito ucraniano. E eu vivia como, né, um jovem normal, crescia junto da minha família de agricultores, então trabalhava na roça, gostava de dirigir o trator, né? Então são todas essas coisas que foram também e fizeram parte da minha infância. Eu me recordo de 2 momentos que marcaram assim a minha vida, tendo um direcionamento para a vida sacerdotal. Quando eu iniciei a catequese, eu lembro que quando comecei a entender um pouco de como que funcionavam as coisas da igreja, da figura do padre, eu lembro que eu fiquei um pouco incomodado com uma situação, porque a catequista havia comentado da falta de padres. Então aquilo me chamou a atenção, eu pensei, puxa, mas e se acabarem os padres? Como que nós vamos ficar sem missa? Então aquilo, por muito tempo, aquilo me incomodou, assim, meu Deus, né? Como que vai ser isso? E se acabarem? Né? Como que a gente vai receber, né, os sacramentos e ter a missa? E eu lembro que eu partilhei isso com a minha mãe e ela disse, então vai estudar para padre? Eu falei, não, eu não, acho que não, aí, né, vamos com calma. Mas aquilo me incomodou, né, o fato de saber que poderiam acabar-se, né, os padres. E um outro fato foi quando o meu irmão mais velho, ele foi convidado para entrar para o seminário. Eu deveria ter uns 10, 11 anos na época, e ele ingressou no seminário de Itaió. Foi onde a minha família acabou conhecendo, né, o seminário, mais ainda o rito latino, né? Então foi onde que nós entramos de fato para conhecer mais, né, um pouco da igreja do rito latino. E quando nós fomos levar o meu irmão, né, e esse é o fato, o que me chamou muita atenção foi o modo como os seminaristas na época acolheram o meu irmão. Eles vieram, conduziram as coisas dele até o dormitório, falaram, olha, essa é a tua cama, né, o teu armário, é aqui que você vai ficar. Aquilo me chamou muita atenção, me marcou, falou, poxa, é aqui que eu quero morar, né? Eu também quero vivenciar tudo isso. E o meu irmão, ele não ficou, né, por muito tempo, mas eu sempre digo que foi o tempo necessário para que eu também conhecesse o seminário, para que acho que Deus despertasse em mim também esse desejo. E então eu acredito que esses 2 pontos foram importantes, decisivos, né, para que eu desse também o meu sim à vocação sacerdotal. Na minha caminhada vocacional, por várias vezes, Deus enviou algumas pessoas para me ajudarem, né? Uma, então, quando
o padre reitor foi na minha casa me convidar para o seminário. Eu, imagina, 14 anos, nunca havia saído do convívio dos meus pais, tinha muita insegurança, muito medo, né? Eu queria ir, mas ao mesmo tempo, poxa, como que vai ser? Né? Ficar longe da família, longe dos amigos, morar em um local, desconhecido. Então eu tinha essa insegurança. E no dia da visita, quando o padre explicava aquilo que eu precisava levar, como que iria funcionar, e eu internamente com essa dúvida, com essa angústia, Deus toca na minha mãe e diz assim, e a minha mãe pergunta para o padre, e daqui de Santa Terezinha, vai mais alguém? E aí o padre diz, sim, vai um jovem ali de uma comunidade vizinha. E este rapaz estudava comigo, mas eu não fazia ideia de que ele iria entrar para o seminário. E eu lembro que na hora eu falei, não, se ele vai, eu também vou. Eu vou lá, padre, conhecer. Eu não tenho ainda o desejo de ser padre, mas eu quero ir lá conhecer. Se não for isso, eu volto para casa, plantar fumo com os meus pais e sigo a minha vida, mas eu quero ir lá dar esse passo para conhecer. E então eu fui. Outra vez, quando eu já estava no seminário, no meu primeiro ano, teve algumas situações que eu pedi para sair. Liguei para minha mãe e falei, mãe, vem me buscar. Venha me buscar, não tá dando certo, tá complicado as coisas, tá pesado, eu quero ir embora. E aí minha mãe falou assim, olha, vai lá e reza um pouco, e aí depois você liga, e aí a gente vê um horário para ir te buscar, o dia que a gente pode ir e tal. Daí eu pensei assim, poxa, rezar, eu quero ir embora, quero ir para casa, mas vou. E aí eu fui na capela e fiz a minha oração, e ali eu acredito que eu me decidi assim. Porque eu pensei, poxa, eu já estou um tempo no seminário, eu quero ser padre. Então, o meu objetivo é ser padre. Aquilo que vai acontecer durante esse percurso, eu vou dar um jeito. Eu vou enfrentar, porque o meu objetivo é este. Então, não importa o que acontecer, eu quero lutar para que eu chegue lá. Então, acho que foi também neste momento que de fato eu falei, não, eu quero, é isso, não importa o que aconteça, eu vou seguir, porque é Deus quem vai conduzindo e eu quero chegar lá, Então, por vários momentos, Deus enviou algumas pessoas para ir confirmando, motivando e fazendo a gente lembrar dessa vocação inicial e por que eu entrei para o seminário. Durante o percurso do seminário, não. Mas antes de eu ingressar, então eu entrei quando eu estava na 8ª série, 14 anos, 2013. Em 2012, eu fiz a minha carteira de trabalho, tem até hoje ela, e aí eu iria morar junto com a minha tia em São Bento do Sul. Então eu iria continuar os meus estudos em um período, em outro período eu iria fazer um curso no Senai e no outro iria trabalhar, Já estava meio que certo isso, já tinha feito a carteira, já tinha feito a prova, já tinha passado, Então estava certo para isso. E naquele ano de 2012 foi onde eu me lembrei do seminário, porque o padre, o pároco, o padre Leandro Câmer, na época, que era pároco de Rio da Prata, ele passou no colégio onde eu estudava e pediu para que a diretora passasse nas escolas convidando os rapazes que quisessem fazer o estágio vocacional. E a diretora foi, e aí naquela ocasião eu me recordei do seminário. Verdade, o seminário, que meu irmão morou, que eu gostaria de conhecer. E aí eu fui fazer o estágio, mas eu lembro que eu não me agradei muito, assim, não foi uma experiência, tinha muitas pessoas, então é sempre muito tumultuado, enfim, então não foi uma experiência muito boa. E eu vim para casa e falei, não, acho que não é isso mesmo. E aí foi onde que daí no ano seguinte
eu recebi a visita do padre reitor, e aí mudou tudo, né? Aí eu decidi ingressar e fui até o fim. A própria minha mãe, então, com esses acontecimentos, com esses detalhes, seja lá no dia da visita do padre, seja depois, quando já estava no seminário, né, que nesses pequenos e sutis toques, né, mas que para mim fizeram toda a diferença. E também teve alguns padres, né, o próprio padre Nicolau, né, já falecido, foi meu primeiro diretor espiritual, então eu tenho uma profunda gratidão e um carinho para com ele. Para mim ele foi um grande exemplo de sacerdote, né? E depois o padre Rafael Scolaro, né, do qual eu morei juntamente com ele durante um ano entre a faculdade de filosofia e a teologia, né? Eu fiz um ano de pastoral, então eu morei com ele em Ascurra por um ano. Então ali eu acredito que foi um grande divisor de águas também na minha vocação, né? Porque eu sempre digo para ele, eu sou eternamente grato, porque ele me fez enxergar o que de fato era o sacerdócio, o que significava isso. Eu senti nele ajuda de fato para com a minha vocação, e ele me fez também enxergar um amor pela igreja, pelas coisas de Deus muito grande. Então eu sempre digo que ele me ajudou muito a abrir o meu campo de visão e focar naquilo que de fato é essencial, na minha relação com Jesus, no meu amor à igreja dele, né? E entender qual que é, através do testemunho dele, qual que é a verdadeira vocação do sacerdote, né? Eu me recordo de um episódio, no final de domingo, nós tivemos várias atividades, missas, teve reunião, e nós chegamos no domingo à noite em casa, acabados, assim, muito cansados, né, das atividades, e aí ele recebeu uma ligação de uma senhora que necessitava de unção dos enfermos. E aí eu pensei, puxa, talvez amanhã, né? A gente tá cansado, tivemos várias atividades, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, daquele jeito dele, filho, vamos lá, você vai junto comigo? Na hora eu pensei, poxa, né? Poderíamos ir em um outro momento, enfim. Mas eu falei, não, vamos, padre, vamos lá. Eu lembro que aquilo me marcou tanto porque quando aquela senhora recebeu, né, o sacramento, ela se emocionou. Ela disse, poxa, padre, obrigado pelo senhor ter vindo nessa hora aqui, eu precisava disso. Então aquilo me marcou profundamente e ali eu entendi, poxa, essa é a vocação do sacerdote. Não é um profissional, né, que bate cartão e que tem um horário específico para trabalhar. Nossa vida é toda doada para as coisas de Deus. Então, foram esses exemplos, esse testemunho que ele deu com a sua vida, né, sendo padre, que fizeram com que eu também entendesse a minha vocação, entendesse a importância do sacerdote e também me ajudassem, né, no meu ministério. O sacerdote, tanto é que o sacramento da ordem é um dos 3 sacramentos que produzem e que dão uma marca indelével na alma da pessoa. O batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Ou seja, a partir daquele momento, né, nós somos ordenados e é para a vida toda. Tu és sacerdote eternamente. Então, e nós somos ordenados e consagrados para as coisas de Deus, para o cuidado das coisas de Deus. Então, isso envolve tudo, qualquer hora. Enquanto houver pessoas que precisem, nós temos que fazer isso.
E a nossa missão, o nosso ministério, ele vai se realizar quando a gente compreende isso, de que a nossa vida não é para nós. São João Maria Vianney, o lema sacerdotal dele, ele é non sibi, ou seja, não para si. O sacerdote não é para si, é para os outros. Tanto é que o sacerdote ele não pode se autoconfessar-se, se auto-absolver-se, né? Porque ele precisa de um outro sacerdote. Então, a nossa vida é para os outros. Por isso que, mais do que nunca, a sociedade de hoje, ela não quer mais um sacerdote como se fosse um amigo, como se fosse uma espécie de clube, né? Eles querem enxergar no sacerdote um sinal de Deus, uma referência para a vida delas, para conduzi-las até Deus. Esse é o objetivo do sacerdote. Por isso ele anda identificado, por isso ele precisa ter uma postura diferente, não porque ele é especial, mas porque ele foi constituído para isso. E as pessoas esperam de nós isso. Algumas vezes aqui em Rio do Sul, enquanto eu caminhava pelas ruas, as pessoas me pararam porque eu estava de batina. Padre, me dá uma bênção. Padre, eu estou passando por isso, estou com essa doença, vou ter que fazer uma cirurgia e eu não sei o que eu faço, estou desesperada. O senhor poderia me ajudar? Então, assim, se eu tivesse não identificado, talvez aquelas pessoas nunca saberiam que eu era padre e nunca teriam a oportunidade de encontrar-se, né, ali naquele momento que ela estava precisando. Então, a nossa vida toda Eu lembro que tem um santo que diz que onde a minha batina não entra, eu não deveria estar, né? Ou seja, eu preciso estar onde eu, como padre, sou aceito, né? Então, a sociedade de hoje, as pessoas, e nesse pouco tempo de sacerdócio que eu tenho, mas eu já pude perceber isso, que as pessoas elas têm necessidade e sede de Deus, e elas querem sacerdotes que vivam realmente a sua vocação. É aquilo que o próprio Jesus Cristo fez, né? Nosso Senhor não veio. Eu sempre digo que Jesus poderia ter nos salvo de várias formas, o próprio Deus, inclusive estralando os dedos, né? Mas ele não quis, ou seja, ele quis se encarnar, enviou seu filho. E a própria vida de Jesus poderia ter falado assim: olha, gente, vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo, tal e tal, né? Eu vou voltar para o Pai e vocês façam isso se vocês querem ser salvos. Mas Jesus não fez isso. Ele anunciou, mas ele viveu aquilo que ele anunciou. Então ele foi atrás das ovelhas. Ele se inclinou para acolher a pecadora. Ele conversou com aqueles que ninguém mais queria conversar. Ele passou pela cruz. Então é diferente. E essa é a nossa missão do sacerdote. É ir atrás das ovelhas, é enfaixar suas feridas, né? Aquilo que o Papa Francisco também sempre dizia, né? Pastores com o cheiro das ovelhas, ou seja, o padre ele precisa estar com o povo. Nós sabemos que tem sacerdotes que se identificam mais com atividades burocráticas, numa sala de aula, que também é importante, né? Mas esse contato com o povo ele é essencial para que o padre entenda, né, as raízes da sua vocação e do seu sacerdócio. A minha família sempre me apoiou, sempre, assim, desde o início. Por mais que eu acho que no começo eles não botavam muita fé, né? Ou então, enfim, talvez não achavam que eu iria chegar, conseguir, diante das dificuldades, inclusive lá de casa mesmo, né? Então, mas sempre me apoiaram em tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu necessitava. Eles sempre se colocaram como um pilar assim fundamental, uma base assim que me deram um suporte essencial para a minha vocação. Tanto é que
Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Mas os meus amigos, eu nunca esqueço de um episódio que quando eu entrei para o seminário, uma semana depois eu recebi algumas mensagens de alguns amigos. Ei, aconteceu alguma coisa? Por que você não está vindo para o colégio? Né? Uma semana já e você não vem para o colégio? Eu falei, não, eu entrei para o seminário, tô morando aqui em Itaió. Não, sério, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? O que deu? Você perdeu uma semana de aula? Eu falei, não, eu entrei no seminário, eu tô aqui em Itaió, né? Tô estudando, O quê? Você entrando pro seminário? Eu te dou 3 meses aí. Eu falei, pois é, se eu ficar 3 meses, né? Louvado seja Deus por esses 3 meses, né? Então, assim, foi uma reação até mesmo engraçada, né? Mas até hoje eu converso com alguns, né, que ainda tenho contato e também a felicidade deles, a alegria deles por vivenciarem comigo este momento também foi muito significativa para mim, né, principalmente no dia da ordenação, da primeira missa, né, ver eles, muitos ajudaram inclusive, né. Então foi bem significativo para mim esse apoio, a alegria deles. Então eu sempre tive, tanto da família quanto dos amigos, um apoio muito grande. E claro, dentro do seminário, a gente também forma uma outra família e forma também amigos, né? Então deles também, muitos colegas, né, seminaristas, hoje padres, diáconos, que foram importantes nesse processo, né? Porque são muitos anos de estudos, muitas situações, então a gente precisa buscar apoio com quem está do nosso lado, né? E então eu sempre tive essa graça de Deus de enviar pessoas que me auxiliaram, motivaram, né? E ajudaram para que eu conseguisse chegar até aqui, agora então dar início ao meu ministério, né? Então, neste um mês, né, um mês e pouquinho de ministério, eu já consigo perceber algumas situações que me marcaram, assim, através do meu ministério, né? Primeiro, a Santa Missa, a primeira missa foi um momento, né, inexplicável, assim, a gente não consegue descrever o que é celebrar uma Santa Missa, é algo muito profundo. Eu sempre ouvia, durante o período de seminários, os padres dizendo, olha, a melhor coisa do mundo é rezar uma missa, né? E quando a gente reza, quando eu rezei, né, a primeira, de fato eu pude experimentar isso, né? É a melhor coisa do mundo, porque é um momento em que nós, através do nosso sacerdócio, do nosso ministério, nós nos unimos profundamente a Jesus Cristo e fazemos com que o céu venha até a terra, né? Através da nossa voz, através da nossa vida, Deus se utiliza disso para chegar até as pessoas, para se comunicar com o seu povo, né? Então, a nossa vida é um instrumento, né? Então, isso é muito, muito profundo e me marcou, né? Tenho certeza que para o resto da minha vida. E um outro fato foi na minha segunda unção dos enfermos, que eu fiz aqui no Hospital Regional. Um senhor que que necessitava urgentemente da unção. Eu me recordo que eu estava realizando algumas atividades e fui imediatamente ao hospital para realizá-la. E quando eu cheguei lá, né, eu me deparei então com um senhor já bem fragilizado, e quando eu terminei de dar a unção dos enfermos, né, com a indulgência plenária, aquele senhor suspirou e faleceu ali na minha frente. Eu nunca havia presenciado um episódio como este. E aquilo me marcou muito, porque na hora, inclusive, eu até nem tomei consciência daquilo. Eu cumprimentei os familiares,
né? Desejei o apoio que eles precisassem, né? Me coloquei à disposição, mas depois, refletindo, eu pensei, puxa, essa alma foi para o céu através do meu ministério, né? Deus se utilizou da minha vida para que ele fosse salvo. Então, ele está no céu, porque ele recebeu a indulgência plenária. Então, humanamente, a gente não compreende isso. É muito difícil, mas é a graça de Deus através da nossa vida que faz chegar até o povo, daquela pessoa que necessita. Então, isso me marcou profundamente. Eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer isso, né, na minha vida, no meu ministério sacerdotal. Olha, às vezes o jovem, ele corre o risco de primeiro querer achar sua vocação. Então, primeiro eu preciso descobrir se é a vocação matrimonial, se é a vocação sacerdotal, se é a vocação religiosa. Então eu começo uma procura da vocação. Isso é importante, com certeza, mas eu acredito que tem um passo anterior a isso. O primeiro passo para nós descobrirmos a nossa vocação, a primeira coisa que o jovem, que nós precisamos fazer é escolher Jesus. Esse é o primeiro passo. Eu preciso querer estar com Ele. Eu preciso ter uma relação de intimidade com Jesus, de proximidade, porque é Ele quem vai me dizer o que Ele quer para a minha vida, não eu, porque o chamado é dele. Então eu preciso primeiro estar com Ele, para que Ele me diga, para que Ele me oriente, para que Ele me mande os sinais. E aí quando eu estou na presença dEle, quando eu tenho uma proximidade com Ele, aí as coisas ficam mais fáceis, mais claras. Então, o conselho que eu te dou, querido jovem, escolha Jesus. Esse é o primeiro passo, que Ele vai te mostrar qual é a tua vocação, que Ele vai confirmar aquilo que Ele quer para a sua vida. Eu vejo uma sociedade que se intitula, né, autossuficiente, que tem valorizado muitas coisas, cuidado com o corpo, cuidado da saúde emocional, mental, psíquica, né? Então, uma sociedade que está se dirigindo para isso, uma sociedade que se diz muito autônoma, mas ao mesmo tempo uma sociedade muito fragilizada. Uma sociedade sedenta por algo concreto, verdadeiro, que dê sentido, né, para a sua vida. Porque às vezes as pessoas elas ficam buscando muitas coisas secundárias e esquecem daquilo que é essencial, e chega um determinado momento em que elas se deparam com isso. Elas percebem que elas necessitam de Deus. Portanto, a pessoa do sacerdote, do padre, é essa pessoa que vai conduzi-las até isso. Há um episódio na vida de São João Maria Vianney que, quando ele é enviado para Ars, ele não sabia onde ficava. Era um vilarejo com 40 famílias. E ele chega próximo da cidade e encontra um menino. É uma imagem que tem até hoje lá na entrada de Ars. E ele pergunta para aquele menino, onde fica Ars? E o menino aponta. E após esse episódio, São João Maria Vianney diz, você me apontou o caminho para Ars, e eu te levarei e apontarei o caminho para Deus. Então, a pessoa do sacerdote na sociedade de hoje, mais do que nunca, é apontar para Deus, é conduzi-las até Deus, dizer e fazer com que as pessoas entendam que há um Deus que as ama, que quer se relacionar com elas, que está de braços abertos esperando elas, para cuidá-las, para ajudá-las, orientá-las, né, para mostrar o caminho que Ele quer para cada um de nós. Então, o padre hoje é esse sinal de Deus na vida da sociedade.
a vida das pessoas, que direciona, que orienta, que conduz, que às vezes, apresenta a verdade para as pessoas, porque estão buscando diferentes coisas, mas não, é apontar o único caminho, que é o de Jesus Cristo, né? Então o padre, ele tem essa função importante, mas muito bonita, muito bela, de não apontar para si, mas apontar para nosso Senhor Jesus Cristo, a vida das outras pessoas. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado na minha vida, né, desde o meu nascimento, né, e por ter me conduzido até este momento. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo como padre e realizado também como sacerdote. Então, eu estou muito feliz de estar vivenciando tudo isso, de ter dito sim a Deus, de ter entregue a minha vida aos cuidados dele. Dizer sim para Deus não vale a pena, né? Vale a nossa vida, vale a entrega, vale tudo, né? Aquilo que a gente tem. E quando a gente diz sim para Deus, a gente não perde nada, a gente ganha tudo. Então, isso é incrível, é fascinante, né? Então, meu desejo é que as pessoas também tenham essa experiência na vocação que elas escolheram, seja sacerdotal, seja familiar, seja religiosa, seja consagrada, leiga, que elas tenham essa experiência de encontrarem em nosso Senhor Jesus essa fonte para a vida delas, né? Então, esse é o meu desejo para todos, e que Deus os abençoe.